Muito bom. E aí você falou aí sobre então essa questão de experiência do cliente, né? E um pouco aí o que vocês têm visto na metodologia Gustavo Borges também. Queria que você falasse um pouco aí dessa sua mudança, né? Depois de uma empresa de sistemas, né? Você foi para a metodologia. Queria que você contasse um pouco aí também dessa experiência aí. A experiência que eu tenho aqui se aproxima muito da experiência que eu tinha com vocês. A gente tem o propósito atrás da nossa porta, tudo que a gente tem, a gente coloca, né, assim, nos lugares. E justamente o nosso propósito é transformar a gestão aquática, né, para melhorar exatamente essa experiência do nosso cliente na natação. O nosso forte, o forte da metodologia Gustavo Borges aqui é a natação formativa, né, a educação através da natação, que a gente costuma dizer, né. Então, realmente é uma experiência que se aproxima muito com a experiência que eu tive de consultoria, tanto que aqui a gente tem os assessores, né, de negócios também. Não tinha, a metodologia mudou muito, né, e eu acho que é importante falar sobre isso, porque eu costumo dizer que tem muita gente que não sabe o que é a metodologia Gustavo Borges e diz que sabe. Tem muita gente que teve um contato prévio e não tem a metodologia, mas acha que metodologia é só divisões de níveis e cores de touca, né? Então tem gente que não sabe o que é, tem gente que acha e não sabe, como aquele processo, né, Vi? Não sabe e sabe que não sabe, ou sabe e acha que sabe, né? Não sabe, acha que sabe, ou que sabe mesmo, enfim, né? Acho que tudo é fácil, né? Débito recorrente? É fácil, é só colocar. Exato. Metodologia Gustavo Borges, eu faço uma aqui, é só colocar umas toucas aqui diferente. Invento os mascotinhos diferentes, troco a cor de touca com nível e digo que é isso, né? Tenho, é o que mais a gente escuta aqui, na verdade, tenho a minha metodologia própria. E aí eu me lembro bem na época, né, que vocês também que seja desenvolvendo né, para o negócio, mas realmente é importante. E se não chega na prática, se todo mundo não faz exatamente igual, não é uma metodologia, certo? Então, essa experiência é o que me agrada e me realiza, né? Posso emendar aqui já com o Customer Success? Se tem uma pergunta. Então, queria te perguntar aí, porque tem academias que têm natação, tem academias que já têm a metodologia, mas queria que você trouxesse um pouco dessa experiência, mas principalmente a gente falando até com quem nem tem piscina na academia, e falando assim, qual a importância de se procurar um método, né, ou criar o próprio método, ou procurar quem já tem isso desenvolvido, a importância de ter um parceiro de negócios, né, seja um parceiro que é um sistema, um parceiro que é uma consultoria, um parceiro que é uma agência de marketing, um parceiro que é uma metodologia para alguma modalidade em específico. A importância do marketing, né, que tem a ver também com o propósito que você comentou, né? Como é que tem sido isso para você? Saber qual é o propósito da empresa e como é que a empresa tem se organizado em relação a isso. E a importância de ter tecnologia também aliado a tudo que é feito aí atualmente nas academias. Tá, bastante. Vou começar aqui falando dos parceiros, né? Quando você fala dos parceiros. Primeiro que assim, a importância de você ter parceiro, eu acho, né, a minha visão, é justamente você não andar sozinho. Né? Quando você não tem parceiro, você começa fazendo o seu trabalho, mas você se enfia dentro do teu mundo e ali você fica. Né? Quando você escolhe ter alguns parceiros, você começa a ampliar os horizontes, né? E aí você vai enxergando outras coisas, você vai debatendo outras coisas, você vai se atualizando. A gente sabe que existe gestor que tem um perfil, né, psicológico e comportamental mais metódico, e aquele que gosta das coisas, né, não gosta de mudanças,
e pelo menos na época que eu estava na gestão, né, que a gente falava muito disso, né, Vi? Justamente esses gestores que são metódicos, que são fechados para mudança, que fazem sempre a mesma coisa, é que se encontra aí com passando por uma necessidade, um momento mais delicado, né? Porque se fechou tanto. E quando você tem parceiros, quando você tem um consultor de negócio, quando você tem a metodologia, quando você tem um software, enfim, né, que te atende bem aí, é você acompanhar o mercado. É justamente você entregar o que tá vindo de novo, você não perde tempo e você sobrevive dessa forma, né? E é aí que tá o sucesso. E tá justamente escolher os parceiros que tenham um propósito de trabalho muito parecido com o teu propósito. A gente costuma dizer aqui que tem um cliente da metodologia que deu um depoimento e ele cita que boas marcas andam com boas marcas, né? Tipo, tem que bons parceiros, enfim, tem que ter essa sintonia, certo? Sobre o método, a importância de você ter um método dentro do teu negócio. A gente sabe que normalmente os gestores, eles ficam resolvendo problemas conforme eles vão aparecendo, né? Então, ele abre um negócio sem se preparar, enfim, não entende muito de administração, não entende muito do mercado, e ele abre lá uma academia. Né? A gente costuma dizer aqui que abre um sonho, né? Sonhou, que abre, fica feliz, e aí ele começa a se deparar com os problemas. Quando ele não tem um método, quer dizer que as coisas acontecem de forma aleatória. Um professor atende de um jeito, outro professor atende de outro jeito, uma recepcionista atende sentada, outra em pé, passa todos os valores ali no balcão, a outra leva para essa academia. Enfim, é uma casa desorganizada. E quando o negócio está dessa forma, ele está muito mais exposto a coisas externas que estão acontecendo, como a crise, né? Porque tem muita gente que fala, mas a crise, a academia está ruim, o financeiro está negativo, porque é a crise. Né? Sendo que neste mesmo momento, em vários lugares, tem muita gente se dando muito bem, né? Então, não tem método, a casa está desorganizada e você fica exposto. Então no meio do ano, é frio e é férias. Aí o financeiro, lá o caixa, vai lá embaixo. Aí uma época que, eu vou mandar a professora embora, ou mandar a recepcionista embora, ou enfim, se segura, né? Aí chega final do ano, porque é final do ano. Então, porque são as festas, que todo mundo para de treinar, então, ou seja, as portas estão abertas e quem manda no teu negócio é todo mundo do lado de fora. Quando você tem um método, você padroniza uma forma de atendimento que vai muito de encontro com o que você acredita, o teu propósito. Então, você colocou o método, todo mundo vai seguir esse método. O gestor ou o líder, que seja um coordenador ou um gerente, ele está livre para ver outras coisas. Então, ele realmente vai olhar se o método está sendo praticado, se está sendo entregue a experiência do cliente, os problemas estruturais, porque é uma coisa que está acontecendo da forma que ele escolheu. Né? Então, realmente tem essa diferença. Os nossos clientes que têm a metodologia Gustavo Borges, é óbvio que entra muito aquela questão que o Gustavo falou do dono estar presente, dele acompanhar. Ter a metodologia não exclui a responsabilidade do gestor em cima do negócio dele. Certo? Ele fica mais estratégico. Ok? Então, os nossos clientes que têm a metodologia Gustavo Borges, se ele está ali aplicando, porque é uma união, né? A gente dá 50% e ele entra com 50% do trabalho. Ele com certeza está à frente de outros negócios que não têm a metodologia. E um exemplo muito... o que acontece aqui no escritório é assim, por exemplo, a Tina ganhou nenê, né? Que nada com a metodologia Gustavo Borges. Você muda de lugar. Aí o que acontece normalmente, o pessoal liga aqui no escritório para falar, olha, eu estou em tal lugar e eu gostaria de saber quais são as academias que têm metodologia Gustavo Borges. Porque a experiência que a gente
que o nosso credenciado, né, proporciona ali para os clientes é totalmente diferente. Certo? E eu acredito que é isso que acontece também que acontece com os clientes que têm o método aí que vocês desenvolvem, né, Vi? Sim, e é bem interessante essa questão que você falou de padrão, né? E eu sempre pergunto para os clientes algum lugar que eles foram, que eles tiveram um excelente atendimento, uma excelente experiência, e aí eles falam algum lugar, eu pergunto e me descreve como é que foi, né? Às vezes é gestor que veio para São Paulo, veio numa grande rede de academia conhecer, ou uma experiência num restaurante, enfim. Mas aí todo mundo descreve a mesma coisa, uma coisa muito parecida. Fala assim, eu fui super bem recebido, a recepcionista ali estava de pé, super bem vestida, ela me cumprimentou, perguntou qual era o meu nome, falou seja muito bem-vindo, e ela ficou o tempo todo me chamando pelo nome. Então, vai falando sobre justamente o padrão, né? Parece que o gestor, às vezes, enxerga isso como excelência no atendimento, mas quando ele olha para a equipe dele, ele não acha que tudo aquilo que aquela recepcionista fez, que ele tem que ensinar para a recepcionista. Ele olha para a recepcionista dele e espera que ela já venha com tudo isso, né? Então, é a importância de ter um método, uma sequência ali que você treina a sua equipe, todo mundo faz igual, que esteja de acordo com o propósito. Achei bem interessante aí que você trouxe, que é uma das vamos dizer, dos pilares aí da metodologia Gustavo Borges, né? Exato. Eu ia bater nessa tecla de novo aí da parte também da equipe, né? Porque um gestor sozinho ele não vai conseguir fazer tudo. Então, ele tem que fazer com que a equipe também acredite no propósito dele, no propósito deles mesmos, da mesma forma que você, Gabi. Agora você vive o propósito da metodologia Gustavo Borges. Então, é isso que você vive durante todo o seu trabalho aí. Então, os gestores têm que começar a fazer com que a equipe deles comecem a comprar mais essa ideia, entender o que é um Customer Success, entender o que é você agradar ou fazer uma experiência para o cliente e fazer assim, cada vez mais ter a consciência de que quanto mais você fizer essa experiência para o cliente, mais você vai fidelizar ele dentro da academia. E eles são a peça fundamental dentro desse padrão aí também. Exato, exatamente isso. E desenvolver a equipe, né, faz parte. Alinhar o propósito faz parte, né? Nada acontece sozinho, absolutamente nada. A gente tem também alguns desafios quando a gente fala da metodologia. Para quem não conhece, pensa assim, a metodologia é engessada, né? Que é o que o pessoal deve questionar muito, né? Quando vocês colocam aí uma proposta de metodologia para, enfim, qualquer negócio. A equipe costuma resistir um pouco, porque você tira todo mundo da zona de conforto, que é simplesmente chegar lá na aula, não vou planejar nada, e eu chego aqui, eu crio qualquer coisa e dou. Né? Então, ele tem que estudar, ele tem que saber. A parte da metodologia é assim, a gente entrega um calendário de objetivos. Esse calendário de objetivos é para a rede inteira. Então, o bebê que nada lá com a mãe de manhã, ou, sei lá, com a criança de iniciação que nada de manhã e vai repor uma aula à tarde, ele vai desenvolver exatamente o mesmo objetivo. Certo? Ele não vai trabalhar uma coisa de manhã e outra coisa nada a ver à tarde. Ou um professor que dava uma determinada aula e saiu da academia, quem entrar no lugar dele vai continuar aquele trabalho. Né? E não engessa, por quê? Porque a gente sabe que tem um objetivo. Mas para desenvolver aquele objetivo vai da criatividade do professor de montar uma boa aula, enfim, né? Ou outras questões. Só que se o dono, o gestor, não tiver isso muito bem claro na cabeça dele, né, do que ele quer que realmente aconteça, a equipe resiste, aí ele não quer treinar, ele acha que está todo mundo pronto, né? Acha que passando ou mandando ali ele já vai fazer. Eu lembro muito bem na época do gestão
que a gente que era consultor naquela época, a gente ficava muito bravo, que a gente alinhava com o cliente numa reunião alguma coisa, chegava na outra reunião, ele não tinha feito absolutamente nada, né? E a gente estava ali. E o Vitor, na época, isso me marcou bastante, né? A gente não tinha paciência com o nosso cliente, que não fazia, sendo que a gente também, em algumas reuniões, combinava alguma coisa e não entregava. É a mesma coisa com o gestor. Se ele também tem alguns pontos que a gente combina, enfim, né, com o consultor, que são vocês o assessor aqui da metodologia, e ele mesmo deixa de realizar, por que ele acha que o professor dele vai fazer exatamente aquilo que ele está falando para ele fazer? Então, requer treinamento, requer as sessões de coaching, né, que a gente falava muito, que é justamente alinhar esse comportamento, entender por que ele não fez, enfim, muito nessa linha. Sim, a gente acredita que a mudança dos negócios, né, sejam academias, seja qualquer tipo de empresa, vai acontecer com a mudança das pessoas, né? Então, ou o líder muda primeiro e muda a sua empresa, ou nada vai acontecer, né? Sim.